Aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 53 minutos, a gente recebe agora Sérgio Machado, gestor do FundoCast, chegando aqui na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Paula. Obrigado mais uma vez pelo convite, para a gente Obrigada. tentar entender essa bagunça. Se é possível, né, Sérgio? Já começa até perguntando, né, para vocês, expectativas, inclusive, para o nosso mercado. Pelo menos setembro está sendo aí, acho que o mês bem melhor do que agosto, inclusive. Temos a expectativa por mais cortes vindo aí da taxa de juros na semana que vem, né, pelo Banco Central aqui. Queria entender também um pouquinho da sua leitura, se esse otimismo, inclusive, aqui da nossa Bolsa deve permanecer por assim, pelo menos, né, por um bom tempo ou não. Bom, o que está muito estranho da Bolsa, até foi comentado no bloco anterior, que é o volume, né? O volume está risível da Bolsa. E até você vê o desempenho hoje, 0,9, com Vale subindo 4 e Petro subindo 1 e tralalá, é ruim, tá certo? Você vê que o resto hoje a gente está muito puxado por commodities. Eu acho que, na verdade, uma coisa até que eu estava lendo hoje pela manhã, que começa a pegar um pouco, é que o fiscal, no longo prazo, principalmente as contas de 24, eles parece que não fecham, né? Eles estão os números apresentados pelo governo têm sido questionados de uma forma bem pesada por vários economistas, né? Então, eu acho que isso tudo, a gente tem uma situação de muita incerteza, né? Você tem a China, que hoje fez mais uma movimentação Uhum. tentando, né, levantar a economia dela, que está meio combalida. Nos Estados Unidos, continua aquele negócio, é uma no cravo e uma ferradura, né? Hoje mesmo a gente viu o PPI um pouco acima, mais vendas no varejo um pouco acima, o jobless claim um pouco abaixo, né? Então, continua lá uma impressão de você ter uma economia ainda vigorosa e uma inflação renitente, mas eventualmente não tão acelerada como houve um medo. Então, eu acho que essa esperada para o FONC, ela é da semana que vem, a gente vai ficar muito em cima disso, né? E aqui no Brasil, a parte do Copom, eu acho que a gente tem menos dúvidas do que lá fora, né? Lá fora você tem muitas coisas antagônicas. Aqui a gente segue tendo uma inflação que incomoda, né? Diminuindo, a gente tem até agora uma alta que é um efeito de carrego estatístico, né? Mas, apesar de parte do mercado estar tentando forçar o BC a uma queda maior de 0,75, não parece ser uma atitude sensata. Eu acho que a melhor coisa é manter essa queda de 0,5, que o mercado já precificou, e não por quê? Porque também, por causa de um dado, né, de alta frequência, o IPCA 15 um pouco melhor, né, 0,5 menor, você vai chamar uma queda de mais 0,25? Eu acho que não faz muito sentido, né? Então, eu acho que nessa linha de contradição também, de dúvida, se a gente vê o comportamento do câmbio, né, que o câmbio vinha mais tranquilo e depois, na contramão, ele deu uma puxada, apesar que ontem e hoje ele até fez um movimento contrário. Mas é o tipo da coisa, se você analisar os dados de ontem, que foram do fluxo cambial, mais uma vez a gente tem a repetição do fluxo financeiro negativo, né? Então, o fluxo financeiro negativo ele está bem alto nesse ano, né? Se a gente olhar o fluxo cambial como um todo, net, a gente está melhor do que os 2 últimos anos. Mas o fluxo financeiro ele está preocupante, porque ele segue consistentemente negativo, né? Então, está saindo dinheiro de investimento, está saindo dinheiro de via, a gente não sabe, não dá para chegar se isso aí é uma parte que veio para coletar juros, se é uma parte que está voltando para fora, porque lá também hoje a gente tem que ver isso também, né? A situação lá com juros de empresas boas, você tem aí 6% mais câmbio,
é um negócio que, de repente, é interessante, né? Vai ficando menos atrativo os países emergentes, você tendo os Estados Unidos pagando bem assim, né? Então, eu acho que essa parte me preocupa muito, o câmbio, né? Porque a gente está para entrar justamente no trimestre onde o financeiro é consistentemente negativo sazonalmente, né? Porque é a época que as empresas fazem as remessas, é a época que fecham as operações intercompany, vão dividendos, lucros, etc. e tal. Então, historicamente, a gente tem isso, né? Também eu acho que também tem um outro lado, que pode ser marginal ou não, que é essa coisa da tributação dos fundos exclusivos, se você eventualmente pode ter também uma pressão de remessa, como a gente teve ali em 2012, 2013, onde havia um receio que essa tributação fosse instaurada, né? Então a gente não pode esquecer. Então eu não sei, eu para esse último trimestre aí no câmbio eu estou meio preocupado, sabe? Eu não estou, justamente pelo comportamento que a gente está tendo nos últimos tempos do câmbio, da parte financeira do fluxo. Sérgio, bom dia. Felipe Nascimento falando agora, e eu estava anotando alguns pontos importantes aqui para tentar construir aqui um cenário, porque, como você falou, está muito divergente. A gente tem saída de investidor estrangeiro, a gente tem risco fiscal ainda no radar, a gente tem mesmo os cortes de juros aqui acontecendo, mas um cenário externo ainda bastante desafiador. E a gente vê esse começo, pelo menos de setembro, pelo menos nessa semana, uma expectativa de uma melhora, né, no ambiente, da Bolsa subindo, né, quarto dia seguido de alta, mesmo com fluxo baixo, mesmo com baixo volume de negociação. E aí eu tenho ouvido algumas pessoas falando, não, mas agora vai ser diferente de agosto, que agosto tinha muita pressão, estava muito complicado e ainda férias lá fora, não estava vindo fluxo, mas ainda não está vindo, né? Então, como que a gente entende, né, essa movimentação divergente de agosto, esse ânimo, esse otimismo, com um cenário parecido do que estava antes, né? Tá muito complicado do operador do mercado entender essa movimentação e traçar, de repente, um cenário um pouco mais positivo. Talvez a China que vai ajudar a gente, é o petróleo e o minério de ferro que vai sustentar um pouco desse bom humor? Eu acho que também tem aquela coisa do mercado Tim Maia, né? Me dê motivo. A gente veio de um agosto muito ruim, tá certo? Nesse começo, a gente está tendo uma recuperação, não é só a Bolsa, presta atenção, o câmbio também cai há 4 dias, os juros caem há 5 dias, né? Então, você tem um pouco da reversão daquele mau humor. E isso é normal, porque é uma coisa que eu tenho comentado sempre, é assim, a gente está vivendo muitos não eventos, né? Na verdade, não são eventos, né? Então, e continua isso, né? Assim, vai melhorar, mas não melhora, vai piorar, mas não piora, e o mercado começa a operar num range menor. Eu estou sentindo isso. A queda do volume das operações demonstra isso, né? Você passa a ter um mercado que ele é mais especulativo, ele é mais smart money do que propriamente o mercado que está comprando uma melhora substancial. Que, inclusive, não existe nada que nos diga que tem uma melhora substancial à vista. Pelo menos onde a mão alcança, a gente não tem. A gente está até hoje tem um jogo de xadrez aí, tem um quebra-cabeça que é tentando enxergar justamente das despesas que vão existir vis-à-vis receitas que estão sendo previstas, eventualmente extremamente otimistas. Então você pode ter uma situação que se deteriore mais ainda no que concerne ao fiscal. Então é meio isso. Eu não estou vendo uma coisa assim com quem eu converso, que a gente conversa muito, tanto com grandes investidores como outros parceiros, né, outros gestores. Tá eu tenho sentido todo mundo muito, né, cauteloso nesse período para você tomar uma posição mais longa. Mas, por exemplo, o Vale, que você falou graficamente, a gente até semana passada estava conversando isso. Tinha uma compra meio que, né,
mágica sendo formada, né? Então, eu acho que tem esse negócio. Aí aproveitou hoje que o minério, porque se lembra, o minério tem subido consistentemente e a Vale estava rateando. Então, hoje, mais uma alta dele, mas hoje, de alguma forma, ela deu essa subida e aí, graficamente, tinha essa previsão também. Então, eu acho que nesse período, quanto mais instável, incerto tiver o mercado, mais a parte gráfica tem peso, né? Porque na medida que o fundamento fica mais fluido, a parte técnica começa a ter mais peso, né? Isso é natural, né? Toda época de muita incerteza, o gráfico ele responde muito melhor do que uma avaliação teórica. Ô Sérgio, e aí, para tentar entender um pouco de cenário também, né? A gente tem falado bastante que a inflação agora, algumas casas revisando para baixo, quase já no teto da meta, ou até dentro do teto da meta para o fim do ano, né? Terminando o ano ali abaixo dos 4,7%. A gente vê também um PIB mais crescente, né? Uma expectativa de crescimento econômico melhor. A despeito de todo o risco fiscal que ainda existe e está bem vocalizado pelo Banco Central, o mercado acredita que pode ser possível uma aceleração no corte de juros, né? Talvez esse cenário, né, de dezembro, que é o que o pessoal está falando, inclusive nesse corte de juros, esteja trazendo esse certo otimismo também. Você vê possibilidade dessa aceleração a depender dos dados que vão sair nos próximos meses aí e, claro, da sinalização do Banco Central? Com certeza, porque eu sou ortodoxo, né? Então eu acho o seguinte, até me incomoda quando o Copom fica antecipando movimentos futuros. Eu sou do tempo que o Banco Central acompanhava os dados e ia se adequando a eles e às novas expectativas, né? Esse negócio de você já faz um movimento e prevê os outros, eu acho isso desnecessário, né? Porque você até tira um pouco a importância das decisões a cada momento. Quanto à melhora, eu continuo meio cético a esse, porque você tem umas mudanças com um número grande, dadas em cima de dados de alta frequência. Eu acredito assim, a gente, pelo menos, os economistas que a gente tem um grupo que conversa bastante, e agora na MAG até, eu estou achando muito bom que tem um corpo de economistas ótimo, né? Então, ontem até conversei muito com eles. Né? Então, lá a gente ainda está nessa parte de inflação 4,95, nada tão baixo, está mais cauteloso. Eu não gosto dessa postura que você tem. Parece que vem muito de sell side, de bancão, principalmente banco gringo, que os caras mudam de casaco como se não houvesse amanhã, né? Então, calma, né? A gente tem realmente, justamente, você falou, tem a China. Será que a China vai nos ajudar mesmo? Porque a China está tentando, de toda maneira, manter um mesmo processo que deu certo atrás. Tem muita gente questionando se esse modelo já não estaria exaurido, né? Eu acho que do lado dos Estados Unidos é um lado que é alvissareiro aí, porque a economia americana mostra um vigor impressionante. Mas hoje, realmente, nós somos muito mais dependentes de China que dos Estados Unidos. Né? Mas sempre que a matriz, sempre do norte, vai bem, é um certo alento para o resto. Mas eu acho que é meio por aí. A gente ainda não está com números tão otimistas assim. Vamos esperar esse comportamento. Né? Eu acho que a gente volta a falar, a gente tem muitas dúvidas e muito pouca certeza. A única certeza é que vamos gastar para burro.
Essa é Sérgio, já que a gente está inevitável. falando aí, né? Falamos de minério, China, você tocou nesse ponto. Eu queria entender um pouco também da sua leitura para petróleo, né? A gente está até olhando aqui, Brent futuro subindo bem, né? Ali hoje batendo US$ 93 o barril, li que algumas casas, inclusive, já projetam petróleo chegando aos 100, os mais otimistas US$ 110 ali o barril, desde né, desse relatório, inclusive aí da própria OPEP. Eu queria entender um pouco também da sua perspectiva aí para barril de petróleo. Bom, eu sou assim, só um. Eu acompanho de longe, não conheço, e eu acho que petróleo estraga mais reputação que dólar, né? Porque esse mesmo cara que está falando a 110, ele cantava que era 40 e que ia acabar, combustível fóssil virou capim, né? Ninguém vai mais querer. Então, eu acho que assim, tem um jogo aí, a OPEP está fazendo, eles estão fazendo o jogo deles, começou a Rússia junto, né? Então tem o interesse dos produtores em manter essa pressão no óleo. Mas realmente eu não tenho conhecimento, né, técnico para né, fazer previsões aí. Eu prefiro continuar com a minha reputação ilibada e não ficar estragando. Aqui contra a parede aqui. É quase igual perguntar para onde vai o dólar, né? É, Mais ou mas menos por aí. mas o dólar você ainda pode. Eu nunca fazer Não previsão dá para para 4 meses cravar. é uma loucura. A gente não sabe o que vai ser no fechamento. Mas a gente, pelo menos, tem mais dados para fazer alguma análise de sensibilidade, né? Falar, ó, que nem eu falei, esse período é um período que pode ter pressão, né? Mas ao mesmo tempo você vê que o dólar tem se comportado bem, apesar de toda a pressão de saída do financeiro, né? Ele está se comportando de um jeito meio fora, teoricamente, pelas saídas, era para esse dólar estar em 5,20, né? Alguma coisa assim. E ele segue super tranquilo, né? Então, mas é uma coisa que você pode fazer essa análise de sensibilidade. No caso do óleo, as variáveis eu não conheço a fundo, né? Então, e você tem um componente especulativo muito grande e uma pressão dos grandes produtores que eles também afetam diretamente o comportamento do mercado, né? Jô, olhando aqui um pouco, né, para o mercado americano, inclusive trazendo aqui uma provocação, queria entender a sua leitura. A gente tem visto lá fora, né, especificamente aí muitos investidores preferindo a renda fixa americana, títulos viraram os preferidos ultimamente, mas eu li uma entrevista do Ray Dalio, né, agora que ele disse que ele não quer títulos americanos, que ele prefere os ativos ali de curto prazo. Que né, na sua leitura também ali você enxerga de repente que o Ray Dalio está vendo, que os outros investidores não estão vendo, ou vice-versa, né? O que ele não está vendo, que os demais estão vendo? Bom, ele deve saber mais da gente, afinal é a lojinha dele. Mas o que eu tenho visto, a parte de investidores, é ainda uma posição bem confortável em ter título de renda fixa lá fora. Né? E hoje eu até estava lendo uma reportagem sobre como foi o crescimento do preço das ações no S&P, né? Então você tem 20 ações que subiram mais do que as outras 480, né? Então, lá em ações também você tem um comportamento bem complexo, né? Você está tendo uma concentração muito grande em grandes empresas, enquanto o mercado como um todo está indo meio de ladão, né? É mais ou menos o que a gente estava falando hoje da Bolsa, né? Está indo Vale, Petrobras dando uma puxada e a Bolsa está subindo menos, né? Então, eu não sei, eu acho que volta a falar, né? As grandes verdades numa hora dessa, e esses grandes formadores de opinião, esses caras também, eles tomam essas posições, eventualmente deu errado, tudo bem, deu certo, o cara vira um gênio, né? É que nem o cara daquele do grande short lá, que Mike Burry, né, que está vendido há um tempão. Pô, ele está vendido há um tempão e levando o nabo, né? Então, não é bem assim. O cara acertou uma grande porrada, depois não necessariamente isso se repete.
Ô Sérgio, eu queria entender, né, nesse sentido ainda, você comentou na outra resposta lá, poxa, ainda tem título câmbio mais 6, né, olhando lá fora, aí o Ray Dalio fala que prefere dinheiro em caixa, né, o famoso cash king. A gente vê aqui uns títulos né, atrelados à inflação, né, as Bs ainda com um prêmio bastante interessante. Olhando para esse mercado, né, de título na renda fixa, que você olha bastante também, está tendo prêmio, está tendo entrada, mesmo com as taxas fechando ali em algum momento, a curva fechando, tem espaço para fazer movimentações, para fazer compras ainda? Como que está essa visão sua? Bom, agora, quanto ao cash king, eu acho que sempre, né? Então, eu acho que desde na alegria e na tristeza, sempre você também, né? Você tem que ter essa disponibilidade. Numa época que a gente está com esse grau de incerteza, automaticamente você deve ter um caixa maior do que o seu caixa padrão. É lógico que cada um vai ter a sua propensão a risco e o tamanho do caixa que ele vai, o tamanho do risco, né, associado àquele investimento de caixa que ele vai ter. O que eu tenho visto é o seguinte: no mercado de crédito privado, você teve aquele estresse do começo do ano, de Americanas, Light, coisa e tal, teve uma abertura muito grande, mas de lá para cá, os papéis de boa qualidade já fecharam muito taxa. Os papéis bancários que não tinham aberto tanta taxa com estresse, fecharam mais ainda, ou seja, você continuou tendo demanda por esses ativos, né? O mercado ainda é renda fixa no Brasil. E a prova é isso, você vê que o volume de bolsa está baixo. Né? Você não tem, a gente sente pelos fundos, pelos FIAs, né, os fundos de ação, a demanda é muito, muito tímida. Eu fui ontem até numa uma grande casa de distribuição e a gente estava conversando com eles, né, sobre essa visão de bolsa. E o que eles falaram é o seguinte: o cliente grande e tal, ele agora até fala de bolsa, mas não botou a mão no bolso. Tá certo? O cara está começando a olhar, mas não está indo para lá ainda. Por quê? Porque a taxa está muito alta. Queira ou não, você com 13%, seu dinheiro está quentinho ali, né, guardadinho numa boa. Você está botando 1% ao mês para dentro. Né? Então, realmente, e na medida que você tem uma incerteza grande, aí você tem um binômio mortal. Né? Você tem um retorno bom com risco baixo, vis-à-vis um retorno incerto num risco alto, fica no retorno alto com risco menor. Né? Maravilha, Sérgio. Quero agradecer sua participação, pedir para você já deixar as considerações finais aqui para os nossos telespectadores nessa quinta-feira, quarto dia seguido de alta de bolsa. Só alegria, né? Essa parte não é. E não é só bolsa, é tudo. Você olha o mercado, você vê, acabou a crise, né? Você olha, acabou a crise. Eu acho que precisa dar esses movimentos, né? O mercado tem que respirar, né, para cima e para baixo. Mas eu acho que vai ser muito importante essa quarta-feira da semana que vem. Tá? Eu estou focando muito nela para a gente ver se, principalmente lá fora, também você tem uma clareada, né, no discurso. Apesar que a gente sabe que lá fora o FONC também, os caras morrem de medo de tomar de tomar uma atitude e tomar uma posição mais, né, mais forte. Ele sempre é meio, né, ele morde e assopra. Né? Mas eu acho que é muito importante. Para nós aqui, que também eu não gostaria de ver o BC né, aceitar a pressão e baixar 0,75 agora. Maravilha. Sérgio, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer e uma aula ouvi-lo aqui na BMC. Volte sempre. Um abraço, ótima quinta para você. Obrigadão, um abraço. Valeu, tchau, tchau.